Olá, eu sou Isabel, professora de Estatística, e estamos aqui mais uma vez, agora com a competência número 4. Vamos aprender hoje como fazer gráficos estatísticos. Vamos ver um exemplo prático. O IPEA divulga uma pesquisa para saber o percentual de mulheres aposentadas de 2001 a 2009. Isso pode ser mostrado numa tabela. Mas se for no gráfico, você consegue visualizar a evolução dessa porcentagem ao longo dos anos. Vamos aprender hoje a fazer isso. Venha comigo. Gráficos estatísticos. São eles: gráficos em colunas, gráfico em barras horizontais, gráfico em setores ou pizza, gráficos em linhas. Você lembra das tabelas que você aprendeu na competência 3? As séries estatísticas, elas terão um gráfico correspondente. E é isso que nós vamos aprender hoje. Então, cada gráfico corresponde a uma tabela. Para isso, você precisa saber exatamente qual tabela e qual gráfico aplicar em sua pesquisa. É isso que nós vamos ver. Gráfico em colunas. Ele pode ser utilizado com a maioria das séries estatísticas, exceto a série histórica. Agora eu convido você, junto comigo, a abrir o Excel para formar o gráfico de colunas. Vamos lá? Observe a tabela estatística que corresponde a uma série geográfica. Os estados e a população com 70 anos ou mais, dados de 2010. Essa tabela, ela pode ser transformada num gráfico, facilmente, desta forma. Selecione os estados e a população correspondente. Em seguida, inserir e você escolhe o gráfico de colunas. Como falei, o gráfico de colunas, ele é o melhor gráfico para representar as séries estatísticas. Esse é o gráfico de colunas. Você pode deletar a série, porque a legenda nós não vamos utilizar. Você pode variar as cores, usando o lado direito do mouse. Formatar a série de dados, preenchimento sólido, e aqui no balde, você escolhe a cor que gostaria de usar. Fechar. Esse gráfico está faltando o título. Então, você seleciona o gráfico, vai em Layout e tem uma aba chamada Título do Gráfico. Se você clicar aqui, tem a opção acima do gráfico. E aqui você escreve o mesmo título que está na tabela. Pronto. Agora, você pode fazer variar a fonte, mudar o rótulo. Se preferir, ele pode ficar acima da coluna. Daí, não precisamos mais destes. Você pode deletar. Está pronto o seu gráfico de colunas. Lembre-se que ele é o mais utilizado e ele melhor visualiza a tua pesquisa, ou seja, os dados da sua pesquisa. Gráfico em barras horizontais, utilizado de forma semelhante ao de colunas, onde a diferença será o tamanho do texto das respostas. O gráfico de barras horizontais não é muito diferente do gráfico de colunas.
você pode utilizar na mesma situação. Mas observe que às vezes as respostas, elas são muito grandes e elas precisam ser colocadas de forma que seja fácil a leitura. Então, o gráfico de barras horizontais é mais conveniente do que o de colunas. Então, vamos lá utilizar o Excel para fazer o gráfico de barras horizontais? Observe a série estatística que nós utilizamos para o gráfico de colunas. Ela representa uma série geográfica novamente. Vou utilizar os mesmos dados para construir agora o gráfico de barras horizontais. Observe o caminho. Vou selecionar os estados e a população. Em seguida, inserir, e nas opções de gráfico você tem aqui barras, são barras horizontais. Você pode escolher a primeira, mas existem outras barras horizontais. Vamos fazer a primeira. Em seguida, você pode colocar os rótulos utilizando o lado direito do mouse. Adicionar rótulo de dados. Então, você não precisa utilizar esses que estão aqui. Você pode eliminar essas linhas, pode eliminar a série e assim ele fica um gráfico mais enxuto. Falta o título. Vamos lembrar o caminho para fazer o título. Layout, título do gráfico, acima do gráfico. E aqui você escreve a mesma coisa que estiver na sua tabela. Copia e pode colar onde tiver escrito título do gráfico. Está pronto o seu gráfico de barras horizontais. Como eu falei, existe uma diferença, pequena diferença, entre o gráfico de colunas e o de barras. Se as respostas estiverem escritas com um texto muito grande, aqui não é o caso. Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo são textos pequenos. Às vezes, ele não cabe no gráfico de coluna. Nesse caso, você vai utilizar o gráfico de barras horizontais para melhor visualização. Gráfico em setores ou pizza. Utilizado sempre que for necessário representar uma totalidade ou 100%. A maioria das pessoas gostam de utilizar o gráfico de pizza ou setores, mas nem sempre convém. Sempre que você quiser representar uma totalidade ou o 100% da tua pesquisa, aí sim, você pode utilizar o gráfico de pizza. Vamos lá? Vamos utilizar o Excel agora? Vamos agora utilizar uma série específica, onde a população brasileira com 70 anos ou mais está distribuída por gênero, mulheres e homens. Vamos selecionar mulheres, homens e a população. Inserir gráfico de pizza. Você pode escolher 3D, 2D. Vamos escolher este. Observe. Nós temos azul para representar as mulheres, vermelho para representar os homens. Mas está faltando a quantidade. Se você der um clique do lado direito do mouse, temos a opção adicionar rótulo de dados. Observe, as quantidades podemos colocar externamente ou internamente, melhor da forma externa. Então, a população brasileira com 70 anos ou mais, dados de 2010, agora está representada por gênero. Para inserir o título, vamos lembrar, layout, título do gráfico, acima do gráfico. Para facilitar, você pode copiar o título que já existe na tabela e colar no gráfico. Está pronto seu gráfico de pizza ou setores. Gráfico em linhas.
é o único gráfico que pode representar uma série histórica ou temporal. O gráfico de linhas é o único gráfico que pode representar a série histórica ou geográfica. Sempre que você estiver fazendo um estudo onde o tempo está variando, seja dia, ano, mês, trimestre, sempre utilize o gráfico de linhas. Então vamos juntos construir agora o gráfico de linhas utilizando o Excel. Observe mais uma série estatística. Essa série é a série histórica. A variação é conforme os meses do ano. E a população de pessoas de 18 a 24 anos de idade não economicamente ativas, segundo os meses da pesquisa, dados 2014, IBGE. Observe, vamos selecionar apenas os meses e a quantidade de pessoas. Em seguida, inserir gráfico de linhas é o segundo. Você pode selecionar qualquer um desses tipos. Então, vamos marcar este. Em seguida, deletamos a série. Podemos também aumentar a fonte, que está muito pequena. Vamos inserir o rótulo. Então, não precisamos mais desses números na vertical. Use a tecla Delete. Aqui também selecionou, use a tecla Delete. Observe que esse tipo de gráfico consegue dar uma visualização melhor da sua variável. Para concluir, vamos inserir o título. Lembrando, layout, título do gráfico, acima do gráfico. Copie o que já está escrito na sua tabela, se não, é só digitar. Se a fonte ainda estiver pequena, é só aumentar o tamanho da fonte. Está pronto mais um gráfico estatístico, o gráfico de linhas. Encerramos aqui a competência de número 4. Espero que tenha gostado. Até a próxima!